Boa noite, boa noite. Vamos ver. Hey, you! Peraí, Vi. Oi, Vê! Ai, caraca. Oi, Vi! Cheguei. Bem, tudo bem? Saber se eu coloco o fone. Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Eu tô brincando agora que eu tenho um negocinho aqui de luz, peraí. Ah, Fala você tá aí. com um ring light agora. Tô Ah, contigo. Agora, eu tava na caixa, né? Eu tava muito bom. com o negócio na caixa aí. Deixa eu ver. Eu gosto de luz amarela. Tudo Não, ficou bem? legal. Tá ótimo. Então, legal. Tá Sim, me ouvindo? tudo ótimo. Tô te ouvindo bem. Então, tá bom. Senão eu coloco aqui o. Oi, Pati! Pati, Pati. E aí, Vi, cadê o vinho? Tá aí? Tá aqui do meu lado aqui. Deixa eu ir chamando uma galerinha pra entrar aqui também, aproveitar. Tá Vai. aqui, ó. Hey, David. Peraí, vamos lá. Oi! Cadê seu vinho, Pati? Deixa eu chamar. Vamos mandar aviãozinho. Ô, Vitor, você tá muito blogueirinho. Você não cansa de falar que sou blogueirinho, né, Fê? Não, você vai me ouvir até a morte falar isso. Entendi. Tá certo. Vamos lá. Bem, ai, caramba. Vamos lá. Tum, tum. E aí, galera, deixa eu ver quem chegou aqui. Bruno, hey, David. Galera, no meu time. A Paty tá com vinho também. A Paty que vai casar em Mendoza. Que chique. Nossa, muito bom. Vai, que eu sou madrinha. 14º casamento com madrinha de casamento. Vamos lá, Olha isso. Muito bom. vamos lá. E aí, seu Vitor? Eu nem sei mais o que a gente vai falar. Se a gente começa a falar de vinho, se a gente fala de criatividade, eu acho, né? Então, quando você colocou o tema, a tal criatividade me lembrou muito Metamorfose Ambulante, sabe, do Raul Seixas. Pareceu meio que você a tal criatividade, né? Tipo, A tal da criatividade. Sabe por quê? A gente fala de criatividade e a gente, cada um tem um jeito, eu acho que é uma coisa muito louca, muito desconexa, algo isolado. E eu acho que a. Oi, Fê, boa noite. Que a criatividade está ligada, na verdade, a tantas outras coisas. Eu tenho aprendido muito isso com vocês também. A tudo, uhum, né? com E é muito certeza. mais abrangente. E eu até, quando a gente estava conversando sobre o que a gente ia falar na live, tinha tanta coisa que a gente quer conversar, que a gente quer trocar, que a gente começa a viajar tanto nas nossas conversas, que é quase tem que fazer uma live para a gente ficar assim, co-criando com a galera dando ideia, porque. E alimentando isso. Mas eu acho que tem muita coisa a ver e a gente às vezes esquece, né, disso, de se olhar, enfim, e acha que a criatividade é algo isolado que acontece agora eu vou criar alguma coisa muito isolada, quando na verdade ela está presente em tudo na nossa vida, em tudo. Criatividade de amor, criatividade de eu, criatividade de qualquer coisa. Então eu falei assim, a tal da criatividade, que as pessoas falam tanto, e a gente está inserida, principalmente no meio corporativo agora, falando muito disso, mas não é algo isolado ou pertinente só para o mundo corporativo, ou se você vai produzir, criar um produto novo. Tá ligado a tudo no nosso dia a dia. Minha visão, tá? Minha leiga visão. Então, a tal da criatividade. Vamos falar sobre essa tal da criatividade e, e explorar isso. Acho que tem um longo caminho aí para a gente falar. Vi, Muito para quem não bom. te conhece, embora você seja um blogueiro famoso nas redes sociais, no meio entre as mulheres, assim, né? Depois de algumas mensagens hoje, me fala um pouquinho de você para quem te conhece, enfim. Fala. Bom, acho que essa é a parte mais difícil de qualquer live, de qualquer lugar, é você se apresentar, né? Porque eu falei de metamorfose ambulante porque eu acredito que eu sou muito conectado a isso, né? Então eu estou hoje sendo uma pessoa que amanhã eu posso ser outra, né? E tudo mais. E aí a gente coloca alguns cargos, algumas coisas que a gente exerce no dia a dia, e tal.
Mas se for falar assim numa parte mais integral, você começou falando de criatividade, porque eu acho que a criatividade é o que me move hoje em tudo que eu faço. Então, a partir do momento que eu me conectei com esse poder criativo, esse poder de criação mesmo, de entender como gerar repertório, como realmente construir um mundo mais abundante a partir da criatividade, aí eu vi que o jogo mudou, entendeu? Então, eu acredito que eu sou uma pessoa criativa, sou empreendedor, e aí o empreendedor no sentido de empreender-se mesmo na vida, de se jogar e entender que a vida pode ser muito mais, não é só aquilo que a gente imaginava, né? Então, acredito que eu sou um empreendedor por causa disso. No dia a dia, carreira, corporativo, eu empreendo em 4 iniciativas hoje diretamente. Ajudei a fundar e sou sócio de quatro empresas hoje. E, cara, sou um cara que ama a vida, sou um cara que curte muito pessoas, um cara que gosta de música, que gosta de vinho, que curte café pra caramba, enfim. Eu acho que resumindo, assim, é um pouquinho disso tudo, assim, mas acho que o amor pela vida e esse poder de criação, assim, é o que me move mais. Que bom, que lindo. E oi, Pan, oi, Aline, pessoal, tudo bem? Boa E noite. aí, Pan? Oi, Ah, tem uma galera Pan! muito massa aqui. Tem alguns que eu conheço, outros não, enfim. Vi, o que que é criatividade para você? Vai, vamos começar. Vamos lá, vamos começar. Vamos Então, começar. a minha referência de criatividade, eu costumo dizer isso porque antes de estudar, antes de entender um pouquinho de níveis de consciência, antes de me conectar a isso, eu sempre vi a criatividade assim muito enraizada na minha mãe, sabe? Eu até costumo contar isso, né? Quando a gente pouco falava de homeschooling, pouco a gente falava de home office, né? Minha mãe foi uma artista e que deixou de trabalhar fora de casa quando eu nasci para cuidar de mim, né? E aí ela achou que o bem maior que ela poderia fazer comigo era me educar, né? Eu saber ler e escrever antes de ir para a escola, saber fazer conta antes de ir para a escola, enfim. Mas mal sabia ela que não era sobre isso que ela tava me mostrando, né? A gente fala de borogodó, né? Ela tava mostrando esse borogodó dela para mim. Ela tava mostrando essa visão que ela tinha, que eu via ela resolver problema o tempo todo. E aí foi aí que eu comecei a ver, já desde a minha infância, falei assim, cara, acho que resolver problema deve ser uma coisa boa, porque todo mundo chega na minha mãe e pede para ela resolver alguma coisa, eu falei, deve ser legal isso, né? Acho que vai chegar em algum lugar isso. Então, a minha referência, assim, em criatividade, quando eu comecei a ver isso, foi, cara, acho que a vida a gente pode fazer uma analogia, né? As pessoas, muitos pensam que problema é uma coisa ruim. Eu acho que problema é uma coisa boa. Enquanto existe problema, quer dizer que a gente está vivo, né? E eu sempre vi minha mãe muito viva, né, nessa forma de expressar, nessa forma de estar ativa. Por quê? Enquanto as pessoas buscavam ela, ela conseguia estar aprendendo mais. Ela ia adquirindo mais repertório. E é uma das coisas mais incríveis que eu aprendi com ela desde pequeno, Fê, foi que chegavam para ela muitas vezes e falavam, cara, você consegue resolver isso aqui, fazer isso para mim, tal, fazer pintar isso aqui, costurar isso aqui e tal e tudo mais. Ela falou, cara, isso aqui eu nunca fiz, mas eu posso aprender. Isso eu acho É sensacional. sensacional. Se todos os empreendedores, empresários do Brasil, ou até mesmo os colaboradores, tivessem essa tomada de decisão quando não sabem fazer algo e realmente ou não mentissem dizendo que sabem, né? Ou mesmo olhando humildemente e falar, cara, eu não sei, mas eu posso aprender. Pô, é um puta ensinamento de criatividade isso, porque você está disposto, você está aberto para o novo. Você consegue se conectar a um universo aí de infinitas possibilidades a partir do momento que você entende que você faz parte de um todo, né? E aí eu completo um pouquinho de criatividade nisso, de contar história, né? Eu gosto muito de contar história e eu acho que essa história também vem de repertório, né? E eu conto a história do meu avô. Então, as duas pessoas que são referências em criatividade para mim. Meu avô não tá mais junto com a gente, já faz 15 anos já, mas foi uma pessoa que me ensinou a fazer praticamente tudo que uma criança precisava de aprender a fazer na época, né? Então, jogar bolinha de gude, jogar bola, caminhar. Só que a coisa mais linda que ele me deixou foi essa arte de contar histórias. Ele começou a Eu ler vivi e isso também. escrever a partir de 60 anos de idade, né? Quando ele se aposentou. E a partir disso ele se aposentou e ele foi lá cuidar de um serzinho que mal sabia. E a parte mais gostosa do dia que eu tinha era quando eu Era com sentava ele. com ele e ele me contava histórias, por onde ele já É. tinha passado. E eu fui crescendo.
E conforme eu ia crescendo, ele me levava para contar essas histórias. Ele falava, essa fazenda aqui, a gente trabalhou aqui, isso aqui já foi há 50 anos atrás, era aquilo, sabe? E aí a capacidade imaginativa já vai lá e embora. Porque, pô, uma criança está aprendendo uma coisa, ela está imaginando, o que é uma No fazenda? lúdico ali mesmo. Exato, o que é um animal que você não conhece, entendeu? E aí eu comecei a conectar, assim, desde pequeno. Eu acho que, diferente de muitas pessoas, eu não fui privado de estar aberto para o novo sempre. Sabe? De tipo, fica nessa caixinha aqui e tal. Eu sempre fui muito livre em relação a isso. Acho que isso ajudou demais, assim, a poder fazer escolhas, a entender que não tem certo ou errado e, acima de tudo, que a vida não é linear, né, Fê? Então, Você porque tem sabe, muita gente que Vitor, acha que é isso, né? e não é assim, tem dois ganchos, na verdade, que eu queria pegar dentro dos seus comentários. Primeiro, a questão do aprendizado, acho que primeiro da humildade de falar, eu não sei. Porque hoje, quando a gente vai para o mundo corporativo, é muito mais fácil, tudo, na verdade, na vida, é a atitude da pessoa. Né? A pessoa pode não ser o melhor técnico, vou trazer para a minha área de tecnologia, o melhor expert. Mas se ele tiver atitude de ir atrás e buscar esse aprendizado, mas antes de mais nada, acho que é muito relacionado à humildade, sabe? De reconhecer, eu não sei mesmo, levanta a mão, não sei, mas eu vou e resolver. Porque tem tanta gente que é o melhor tecnicamente em alguma coisa, mas o ego é tão inflado que você acaba não entregando e não compartilhando com as pessoas, sabe? Você se fecha com aquele conhecimento para você. Então, eu acho que trazendo o mundo corporativo isso. E segundo a analogia que você me trouxe, você começou a ser storytelling, assim, eu tenho hoje em dia, eu valorizo umas coisas na minha família que eu não valorizava antes, quando a gente é criança e o mais novo não tem a maturidade para isso. Quando a gente fala em criatividade, a gente imagina já Michelangelo, Da Vinci, grandes nomes e respeitosos, têm a sua história, mas é trazer realmente para isso o nosso dia a dia. Uma coisa muito importante está nessa início de pandemia, mas a minha família, te falei um pouquinho, né? Meu irmão chegou aí já do interior, e assim, então eu convivi a galera do sítio, dos caipiras mesmo, interior paulista, né? Na íntegra do sítio, de capinar, gente, depenava galinha, acredita, depenava galinha com a minha avó, fazia linguiça. E com meu bisavô e minha bisavó, que eu tive a honra, a oportunidade de conviver com eles, de ouvir as histórias do folclore brasileiro na íntegra, porque eles acreditavam no Saci. A mula sem cabeça ia para o sítio, fazia, Muito ele real fazia, isso. plantava. E uma coisa que veio muito para a gente na pandemia, porque eu acho que a criatividade está muito ligada, quando a gente, né, a responsabilidade, essa missão de ser mãe, de criar, de educar, enfim, qualquer papel que a gente esteja sendo, ou no que a gente faz hoje, que a gente acaba influenciando outras pessoas, é super importante o significado das coisas que a gente dá. Então, a minha avó tinha uma pessoa do primeiro ano primário, mas uma criatividade, uma humildade, uma maior líder, minha referência de vida para minha avó. Eu não tinha um diploma sequer, ela mal sabia escrever. Eu E acho que ela. um puta insight aí, Fê, que é aquilo, criatividade é ser. Pô, é simplesmente ser, né? Você não É precisa de nada simplesmente do que te disseram. E simplesmente é a essência, né? E aí, Paulo, exato. E aí, sabe o que aconteceu? A gente estava falando com os meus primos, nós somos em 14 netos, minha família é gigante, todo mundo junto, dormindo no chão. Até hoje a gente faz isso com as crianças. Não serve para um, passa para o outro, sabe? As coisas assim a gente faz. Tenta fomentar, compartilhar com os nossos filhos. Mas a minha avó, nós éramos muito simples, sabe, Vi? Assim, minha família, a gente era tipo de beber refrigerante só no final de semana, carne só no final de semana. Mas a minha avó nunca passou pra gente o sentimento de escassez. o Então, Marcelo, o Alê, a galera galera. aí, os seus sócios todos são aí. Então, era Então, aquela coisa de criar uma história para os netos, que ela cuidava de 10 crianças e não tinha babá, e fazer a melhor polenta do mundo. E a gente pergunta para os meus primos hoje, nosso prato preferido é polenta. Tirando meu irmão. Mas assim, é polenta, mas não é. A gente comia polenta com frango, polenta só com molho, porque não tinha carne, mas a gente nunca teve sentimento de escassez, de pobreza. ô Fê, Então, mas e ela eu vou contou essa costurando história aí no só dia. pra. Eu só vou Uhum. E costurando você. para contribuir. E, cara, isso é estado de presença, né? Quando ela faz a melhor polenta, quer dizer que não tinha um smartphone atrapalhando, não tinha. Tava lá, tinha uma boca do fogão, ela tinha que ser produtiva no fogão a lenha, porque tinha uma, duas bocas lá que tinha que fazer, então tinha que cozinhar outra coisa ao mesmo tempo, e tava depenando a galinha ao mesmo tempo, tava Não é? esperando lá o toicinho, enfim.
cara, você tinha que estar ali, presente para aquele Tinha, momento. Você via que quando tinha. as mulheres estavam na cozinha, elas estavam lá na cozinha. Elas iam vir para o momento na hora que estava na hora de comer já, né? Colocar as coisas É, na mesa. E assim, para bem ou para mal, né? As coisas mudam, mas eu acredito que algumas coisas que a gente perdeu, uma delas foi o estado de presença. Se a gente consegue retomar isso, né? Muita gente chama de estado de flow hoje, se a gente consegue se conectar a isso, pô, o jogo muda. é verdade. E é um desafio, né? Eu te falei, eu coloquei acho que nos stories, que pra você eu não falei, esse último final de semana eu fiquei off. Porque eu tava muito estressada, sem energia mesmo, porque são 3 Instagrams, três Facebook, mais as coisas da empresa. E eu fiquei off. E eu já queria fazer isso. Eu tenho desligado o Waze para ir aos lugares. E eu queria fazer as coisas off, né? Então eu desliguei tudo. Então, se por exemplo eu tinha que resolver alguma coisa que eu poderia fazer pelo app, eu fui fisicamente resolver. Eu liguei para resolver. Eu andei por lugares que eu não conhecia. Eu me permiti entender e ver como era o mundo off. Eu não li no meu Kindle, eu li no meu livro em papel. Assim, é sensacional fazer isso, sabe? E eu acho que muito, viu, o que me reequilibra, me traz isso, é a minha essência. Eu volto é ter podido compartilhar a minha infância com os meus primos, viver tudo que a gente viveu, as coisas lúdicas, as histórias que meu avô também contava pra gente, do meu bisavô, essas conversas de roda de violão em família, são esses momentos de presença e que cada vez mais está difícil, porque a tecnologia te enviesa, vai cercando em vários momentos. E eu acho que a criatividade vem quando você justamente está off. Né? Quando você está off, você consegue se fazer presente consigo. E aí vem, as coisas florescem, e vem, você se reconecta com você se recarrega e só deixa ser. Então não precisa ser necessariamente um Michelangelo, acho que, e é doido isso, porque eu estava lendo, né, um pouco sobre isso, o comportamento de Michelangelo da Vinci, o comportamento deles era tido como rebeldes, rebeldes de estar se conectado com a sua essência. E a gente vive um pouco isso também no mundo corporativo, né? Tudo isso que eu falei para você, eu tenho aprendido muito com vocês, né? Das criativas, com o pessoal todo. Porque eu vim de uma realidade de mundo corporativo, indústria, TI, aquilo, fechadinho. Então, quando eu vejo gente falando e criando realmente, conectando a comunidade com verdade, com propósito, deixando as coisas florescerem organicamente, é uma coisa que me provoca todos os dias. Sensacional. Falei bastante. Não, não, pô, lindo. E essa provocação que a gente tem, né? A gente chama de rebeldia muitas vezes, né? De poder. A gente vê uma pessoa, a gente fala, pô, essa pessoa tem personalidade, né? Na realidade, ela não foi podada, ela tem uma expressão que não foi tirada dela e que ela pode exaltar isso e realmente criar algo novo, né? Então, a gente fala muito por exemplo, as pessoas às vezes falam com a gente, falam, pô, mas é rebeldia isso que estão fazendo diferente, tal, desafiando o status quo, né? E blá, 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 tal. Cara, a verdade né? O que a gente faz é o que a gente é. Eu acho que não fugir dessa realidade é o primeiro ponto, né? E que bom que a gente pode voltar para a essência. Que bom que a gente pode se conectar a uma essência de um passado que conta histórias, né? E que bom se a gente conseguir, a partir desse mundo pós-digital aí que a gente está vivendo, continuar a contar histórias bonitas, né? E as crianças continuarem vivendo essas histórias também, né? Porque não adianta a gente terceirizar isso falando que é culpa do smartphone ou culpa de qualquer outra coisa que está Não. podando a criatividade. A gente tem que assumir 100% de responsabilidade por tudo isso. O que a gente vai fazer com isso? São ferramentas. Como a gente vai usá-las, o tempo que a gente vai dedicar a isso, cabe a nós. Deixa eu só Exato. ler os comentários aqui, Vi. Peraí, vamos ver. Tem O bastante Paulo, que a coisa aí. criatividade é colocar essência em ação. A Marcela Mar, peraí, o que mais aqui? A Paty Bin, criatividade revela o seu estado de espírito. A Paty é da área de inovação da Duratex, fazendo Pô, bem projetos massa. sensacionais lá. A Fê Dutra, que a Fê falou assim, meu pai do interior tem muito medo de assombração porque eram muito criativos. Então, mas tem uma história legal, né, na Grécia Antiga sobre assombração, né, sobre a criatividade, né, que os gregos acreditavam que a criatividade ela era um espírito que vinha, né, era algo que existia, né, chamava de daimon, né, que vinha e te trazia isso, né, então você poderia ser roubado da tua criatividade, isso podia ser dado a sua criatividade, né, então é louco, porque a gente fazer essa conexão aí com o nosso passado também, né, te dava a criatividade a partir. Travou. Opa, tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão me vendo? Voltou? Tava travado, tinha Voltou, travado. Voltou? voltou. Ótimo. É muito isso. E aí a gente volta, Vi.
Assim, não tem como. Todas as lives, todos os temas que a gente traz, não sei se você entra também aqui nas lives, a gente volta para o autoconhecimento, né? Porque eu acho, né, os meninos aí, vocês vão me dizer que vocês são mais experts que eu, que a criatividade está muito a ver com se permitir. E aí o se permitir está relacionado às crenças. E aí você volta tudo para o autoconhecimento. Aí não tem como, tudo bate na gente. Mas você acha realmente faz sentido isso? Criatividade está relacionada a se permitir? Então, eu acho que a gente fica colocando um monte de camada, né, Fê? Então, a gente aprende algumas coisas, aprendeu o que é autoconhecimento e começou a conectar um monte de coisa que talvez não faz, que não tenha conexão com autoconhecimento, né? E a gente começa a colocar tudo no mesmo bolo, né? Se a gente parar para pensar da forma mais simples, da forma mais sutil possível, né, da palavra, esquece tudo que você viveu de referência que te deram, que simplesmente é você conseguir se conhecer. Porque se você consegue se conhecer, você tem coragem. Você tem coragem para mudar. Você tem a possibilidade de estar aberto para o novo. A possibilidade de se despertar para algo que você não estava vendo. A possibilidade de realmente poder estar aberto a conversar com pessoas que você não conversava, de visitar lugares onde você não visitava, de comer, de beber, de fazer coisas que realmente eu tava no automático até ontem. E agora eu começo a pensar que eu posso mudar, entendeu? Então eu acho que essa noção assim que a gente tem com certeza, tá, o autoconhecimento ele é a base de tudo para a gente ativar qualquer poder que a gente possa trazer para nossa vida, né? O que a gente tem que fazer é meio que desmistificar esse lance aí de tipo, autoconhecimento tem a ver com autoajuda, que tem a ver com tal coisa. Cara, tem a ver com você, sabe? Tem a ver com você, comigo, tem a ver comigo, tem a ver com o outro, tem a ver a forma com que a gente se comporta onde a gente está. E nada mais é do que presença, né? Pô, eu tá A aqui, tá presença. entendendo tudo que tá acontecendo. E tá Eu tudo bem com quem entender. você é. Eu acho que é muito isso, né? Tá Exato. bem com quem você é. Porque o que acontece? Eu acho que em momentos, assim, as ideias, todo mundo é criativo, né? Não tem como assim, Com fulano é mais criativo certeza. que eu, não. Eu acho que a diferença é o quanto você está se ouvindo, você está se permitindo no sentido de ser você, e tá bem resolvido com você, e quanto não, porque a gente se julga. Quando você fala, você pensa em alguma coisa, alguma ideia, alguma coisa diferente, você fala, nossa, que louco, cara. Você já se julga de louco, não é nem Sim. ninguém. Aí você fala, mas se eu soltar isso, o que vão pensar de mim? Aí volta para a questão de aceitação. Então, assim, você começa a se preocupar e você vai para o externo. E não é legítimo. Agora, se vem, quando você se conhece, acho que o autoconhecimento é muito forte nisso. A criatividade é deixar para permitir, para deixar fluir, deixar as coisas fluírem como elas são. Daí você não, se faz sentido para você, você não se importa com o julgamento dos outros. Entendeu? Acho que o Vinho Perfeito. está começando a. Não, mas foi perfeito, perfeito. Eu acho que não explicaria de outra forma agora. Eu acho que se você está disposto a realmente se conhecer, está disposto a mudar qualquer coisa. Está disposto a mudar a realidade, o momento e tudo mais. E a criatividade, com certeza, é esse poder de criação de você mudar esse estado, né? De você realmente conseguir olhar de outra forma para aquilo que até ontem ou até um minuto atrás estava condicionado e estava em um padrão que, pô, não merece, né? Olha, a criatividade é resgatar o poder cognitivo da infância que foi suprimido pelos processos de crescimento. E, com certeza, Sensacional. uma das coisas que a gente fala, para quem não sabe, o Ale é meu sócio querido aí, amigo, brother, a gente fala sobre isso muito no Think Plug, a nossa escola de criatividade, que é essa conexão mesmo com o teu poder. Tem muita gente que começa a falar um monte de coisa, pô, a gente nasce criativo. A gente tem todas as possibilidades do mundo, a gente consegue imaginar, como eu estava dizendo do meu avô, eu conseguia ver uma casa onde não tinha uma casa, porque meu avô estava falando, ó, aqui tinha uma casa antes, sabe? Eu conseguia entender o que era um diferente. Para mim era tudo mato, mas se ele me explicava que aquela planta fazia mal, aquela outra fazia bem, eu estava aberto a conhecer isso, entendeu? Então acho que essa capacidade imaginativa que a gente traz de criança, que tem sem vendas, sem estar vendado hoje e bloqueado as coisas que a gente vai se bloqueando, é o que faz a gente ser e não estar condicionado para o aqui e agora, né? Então, se a gente conseguir estar aberto para o que está acontecendo realmente, pô, a gente muda tudo. E eu tô pensando agora que entre criatividade e realização, sabe? Que
tem também, aí pessoal, colaborem, tá? São reflexões aqui também. Ah, a questão de criatividade e criação das pessoas, das ideias, mas o quanto você realiza isso. E às vezes eu acho que pode ser em pequenas coisas ou grandes coisas. O que eu quero trazer? Por exemplo, quando eu criei o projeto da Woman Wine, eu comecei a estudar sobre vinho por hobby há muitos anos. Não tinha mulher vir nesse meio. Eu ia fazer curso, aqueles homens chatos, arrogantes, porque o vinho tem toda essa questão de ser algo caro no Brasil e algo, exatamente, sabe, assim, exorbitante dos ricos. Deixa eu até fazer um parênteses rapidinho para contar isso. Gente, vinho é popular, tem que popularizar o vinho, ponto. No Brasil, historicamente, o que aconteceu? A, Na época, quando surgiram, começaram a explorar a região nordeste do Brasil, as minas eram mais rentáveis financeiramente. Então, a mão de obra que trabalhava nas lavouras, nas plantações de uva, migrou para o minério. E aí, o litro do vinho começou a faltar vinho, o litro do vinho ficou muito caro, que só os senhores feudais, quem tinha muita grana, pagavam não sei quantas, sabe, barricas de ouro para um litro de vinho. E por isso ficou com esse estigma de que o vinho é algo caro no Brasil, mas o vinho é popular, né? Todo mundo sabe, na Europa todo mundo faz vinho no quintal de casa, e tem que ser assim. Então no Brasil ficou assim, só quem tem dinheiro bebe vinho, só que muito elitizado. E tem gente que se preza disso, mas não é, vinho é popular, vinho para todo mundo, e vinho é momento. Sabe, se for o melhor vinho, pode ser qualquer vinho agora. O momento que a gente está vivendo agora, neste momento presente, esse é o melhor vinho. Exato. Perguntar se eu prefere qual vinho, eu Perfeito. prefiro este. Esse é o melhor vinho. Eu estou bebendo agora o Tempranillo. Esse é o melhor vinho do mundo, porque é o que eu tenho agora, a minha vida é agora. Então, a gente tem que. Foi só um parênteses contando um pouco da história do vinho. Vamos popularizar o vinho, por favor, gente. Patrícia, quero quintal. Então, assim, são coisas, mas assim, aí eu falei, poxa, mas não tem confraria de mulheres. E as mulheres não estavam. A gente está migrando para o assunto de vinho, não estavam confortáveis com aquele ambiente, né? Masculino, cheio de frescura, sente, o que você faz? Não sentiam. E aí eu falei, gente, por que não pode ter uma confraria de mulher? Só que quando veio assim, eu falei, puta, eu vou criar, mas puta, eu não vendo vinho. Eu estudo pra mim, mas eu queria companhia, outras mulheres conhecendo sobre o vinho. Eu falei, poxa, e as amigas pedindo dica. Vou fazer uma confraria de mulheres. E aí, olha que doido. Quando eu comecei a fazer, a trabalhar, ter o logo e tal, eu não sabia exatamente o que seria esse projeto. Todo o apelo, quando eu falava que era uma confraria de mulheres, era sensual, Vi. Né? Quando eu pedia para a agência de marketing me ajudar a criar um logo para as mulheres, era tipo mulher com a taça na boca sensualizando, umas coisas assim. Até que eu tive que colocar uma mulher para falar, gente, a mensagem que eu quero passar é esta. É só, né, levar a cultura do vinho para outras mulheres para que elas se sintam confortáveis e comecem a se sentir mais seguras e viver essa cultura do vinho. Sem frescura, sem técnica e sem nada. E foi assim que surgiu o projeto. Mas não tinha. Hoje você vê muito mais mulheres inseridas nesse contexto, outras sommeliers famosas, enfim. Mas foi assim que surgiu. Então, assim, às vezes a gente fala assim que a criatividade tem que ser algo assim, muito transformador. E não precisa. E você ter ideia, e mais que ter ideia, põe em prática, acredita, sabe? Se der errado, qual o pior cenário? Qual a pior situação que vai acontecer se der errado? E aí, Fê, recomeça. com certeza, o Brasil é um país mais criativo do mundo. Isso eu falo sem medo de errar. É só a gente olhar para o nosso histórico, para o nosso poder de adaptação e tudo mais. O desafio que está mesmo, assim, que a gente observa na maior parte das empresas do mercado de trabalho, é o poder de realização, né? É realmente o que você pode realizar a partir disso. O que foi? Ele tá vendo eu não sei, gente, ver as perguntas que. Eu tenho, né? Já assim, eu tenho alguns problemas que são meio atrapalhada. Aí o Edu falou assim, Vitor, o que você passa na sua barba? Ah, meu Deus. A Vanessa falou que na maioria das vezes as minhas. Não foram as respostas que eu tinha feito na enquete relacionada a isso. Mas É bobo, é bobo. E, Mas o mas tocante é o mesmo desde a tarde, da reunião de tarde, ou não? Você não, fez outro? não, não. Eu fiz Mas acho que vou conectando isso que a gente tá vivendo, né, no dia a dia do brasileiro é isso, esse poder de, pô, realmente, nós somos criativos de essência, a gente consegue fazer coisas que a gente nem imagina. Mas e a disposição que está em executar? Porque, pô, a criatividade está aí, a gente consegue agora colocar no papel. A gente já falou sobre isso já, Fê. Eu acho que o principal desafio que a gente tem começa simples. Sabe, o que é o básico? O que você pode fazer agora
que pode resolver parte do problema. Talvez você não consiga resolver tudo, mas você consegue resolver parte. Você consegue sair, dar um passo à frente daquilo que você não conseguia ver antes, né? Então, esse é o desafio maior. Porque aí te dá a certeza de poder fazer um pouquinho mais amanhã. Te dá a certeza de crescer mais um pouquinho no outro dia, né? Agora, se você parou, já era. Você viu aí a Vanessa? Não. Galera, vocês estão. Tá todo mundo com vinho aí, só pra saber. Eu ia até fazer uma story falando pra galera abrir a garrafa de vinho pra acompanhar a gente no bate-papo aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. E sabe uma coisa, Vi? Às vezes, só se mantém em movimento, as ideias vão para outro caminho até. Né? A gente tem mania de falar assim, é isso, o projeto é esse. E é estático. E não é. Porque você começa a fazer, e vem muito dessas culturas todas de digital, cultura ágil, tal, que a gente está falando de começar a testar, experimentar, porque a gente muda muito. Né? O que faz sentido para mim hoje não fazia ontem. E aí você vai se conectando, conhecendo gente que viabiliza, traz outra ideia. Nós mesmos, que a gente tem falado, falei com as meninas, vai tirando para outros caminhos que a gente não fazia ideia, na verdade. Só se permitia. Mas se a gente entender que da mesma forma que nós, seres humanos, mudamos, evoluímos e, enfim, acompanhamos outras tendências, as empresas precisam de seguir isso também, precisam seguir, ter esse olhar, ter essa conexão. Pô, o jogo muda. E aí onde eu falo muito sobre isso, Fê, que a gente tem que observar a vida mais, e empresa e tudo mais como um organismo. Nós somos um organismo e fazemos parte de um todo, no ecossistema, e, enfim, a gente acaba mexendo com tudo isso. Porém, a gente tem o hábito de olhar para a nossa vida, e aí volta aquele padrão de linearidade, no caso, como se fosse uma coisa só. Tipo, como se a nossa vida fosse... a gente tem que seguir, a gente tem que nascer, tem que crescer, tem que estabelecer um relacionamento, depois a gente tem que ter filho, depois a gente tem que morrer, sabe? Se aposentar e morrer, aquele padrãozinho. Isso já veta muito o que a gente está observando no dia a dia, né? Isso já bloqueia muito do que a gente acredita. E aí, se a gente sai em algum momento desse eixo que a gente acreditava que era certo, a gente começa a se frustrar, acreditar que a vida não é isso, tudo mais. Na verdade, não tem um padrão. Não, não tem. Oi, Rô, meu mestre queridíssimo do Namastê, o Sérgio entrou. Oi, Sérgio. Sérgio, contribui aqui que você é expert em crenças também. Namastê 1 falou muito crença. Aliás, só foi de crença. Oi, Rô, boa noite. Eu acho que é isso, mas assim, eu acho que vem também, Vi, desse modelo mesmo de revolução industrial, sabe? Tá muito intrínseco na gente, na cultura, e é muito mais fácil. Tem outra coisa também, e o Sérgio fala muito isso, de autorresponsabilidade. Quando você fala de eu quero fazer diferente, as pessoas esperam ainda. Daí eu falo até, falando de gestão de equipe, quando eu falo de mundo corporativo, que você dê a ordem, que você determine, mas como é que eu faço? Como é que eu trabalho? E é muito mais fácil você esperar que o outro determine, é mais confortável que o outro fale para você como você tem que agir, porque se der errado, não é tua responsabilidade, é do outro. Agora, quando você traz para você a responsabilidade, você se permite viver em conexão com quem você é, errando, acertando, são as suas experiências, mas é tua. Né? E não tem erro também, gente, porque são experiências que horas serão boas, horas nem tanto, mas tem aprendizado. Então eu acho que a gente vive ainda numa cultura, e eu vejo muito quando eu levo para a indústria, né? Trazendo um pouquinho para o business, muito a cultura do medo, muito a cultura do medo de errar, da culpa, de procurar culpado. E muitos líderes também não estão preparados e procuram e fomentam isso dentro das organizações. Porque tem essas crenças, tem esse mindset antigo também. Por isso que eu falo que assim, não é puxar saquismo, mas é puxar saquismo, mas é puxar saco, que é um exercício para mim também que vem nesse modelo diário de, sabe, de processo, a caixinha disso, agora você vai para cá, agora você vai para cá, agora você vai para cá. E eu digo isso no meu mindset em coisas pequenas, tá? Por exemplo, se eu tenho 2 desodorantes, um de um cheiro, outro do outro, eu quero, o meu ser quer usar o novo para sentir o cheirinho novo. Mas não, enquanto eu não acabar esse first in, first out, eu não vou usar. Então, eu tô fazendo esses exercícios em coisas pequenas, você entendeu? E por que eu não posso usar o novo, sendo que é o que eu quero sentir naquele momento? E minha vida é o agora.
Mas é o que você Tô viajando comentou. muito, gente, aqui, ó. Ajuda, por favor. Não, acredito que não, senão eu também estou viajando. Mas é aquele processo, como você falou, de autoconhecimento, aquele processo que a ignorância, se a gente analisar, é uma dádiva, né? Enquanto a gente não sabe que está errado, tá tudo bem. Mas na hora que você começa a reconhecer isso e começa a olhar para esse lado de abundância, de escassez, o que eu preciso realmente ser, como que se eu posso errar, se permitir, né? E aí entra muito sobre vulnerabilidade, né? E, pô, a Paty colocou aí, ó, quem não É, erra, quem não erra, pouco pouco inova. nova. E isso é verdade. E uma das premissas da inovação é o erro, e errar rápido e olhar para isso como aprendizado. Que aí você começa É, a desconstruir o teu padrão do que você achava que era erro, né, no caso, né? E assim, acho que Thomas Edison falou sobre isso, né? Falaram, pô, mas você errou 1000 vezes antes de fazer, de encontrar, né, eletricidade. Ele falou, não, cara, isso aí tudo foi tudo para eu acertar, né? Então, enquanto todo mundo estava olhando para ele, ele estava falando, não, o que eu estava fazendo para acertar o negócio. Então, se a gente estiver disposto realmente a errar, mas errar de uma forma que isso se torne aprendizado, pô, é demais. A gente consegue. E eu falo muito sobre isso, Fê, que é essa lógica de escassez e de abundância na nossa vida, né? Então muitos de nós crescemos numa lógica de escassez. Para a gente ganhar, o outro tem que perder. Para a gente de ter, não de ser, né? não é, Então, a gente foi mudando de lógica, mas ainda a gente muito tempo viveu numa lógica, pô, eu preciso de ter, porque é sobrevivência, eu preciso de escapar de alguma coisa, esse mundo primitivo e tal. Então, de qualquer forma, eu preciso de ter. E ainda tem gente que vive nessa ainda. Mas tem. depois a Tem gente foi para bastante uma viver era. ainda, eu acho. Tá E aí a gente mudando, foi mas para a gente uma tá era muito mudando. industrial, né? A gente foi para uma era É, industrial onde a gente tinha que ter para ser status social. Pô, e quanto mais eu tenho, quanto mais casas, mais carros, mais posses eu tenho, mais eu sou. E aí eu mas eu acho sou. que vem uma pandemia e vem um monte de mudança que a gente está vendo no nosso dia a dia aí para mostrar que a gente precisa simplesmente de ser para ser. A gente não A de ser precisa pra ser. de nada disso, né? A gente acaba se despindo de tudo isso e, pô, e aí volta na criatividade, né? Aí a criatividade acontece. Aí o que a gente nem imaginava que era possível se torna possível, porque está aberto. Está aberto para o novo. Tá aberto. Você teve coragem de dar um passinho a mais, né? Por isso que eu sempre falo que é dessa visão de dar um passo a mais, sabe? De pequenas vitórias. Faz um pouquinho cada dia e aí você vê que o jogo vai mudando, a forma como que você vai vendo o mundo vai mudando, você vai se automotivando, né? Então, se alguém me perguntar, pô, Victor, como que eu sou criativo? Faz uma coisa diferente fora do padrão que você nunca fez ou que faz muito tempo que você não fazia. Volta lá pro teu passado, pra tua essência de coisas boas que aconteceram, pega isso e começa a ter brilho no olho de novo. Porque, É, pô, eu acho que você perder a essência é difícil na vida. é. Você, né, Você de tá- quem você é. Mas perder o brilho no olho é muito mais fácil. Por quê? Você cresceu, você trouxe um monte de padrões e tudo mais de coisas que você gostava e de repente você começou a perder isso. Por quê? Trabalhar num lugar onde você não gostava, fazer coisas que você não gostava, enfim, por um monte de motivo. Acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer, que é uma pequena vitória, é nosso olho começar a brilhar. A gente ter vontade de realmente é. começar a criar coisas novas. Que aí a gente também começa a ter um novo padrão e fala, pô, eu tive uma vitória aqui que eu faço depois. Mas aí, Vi, você não acha que o olho começa a brilhar ou volta a brilhar quando você se reconecta com sua essência? Porque o que eu percebo, eu falo pelo meu processo, tá, gente? Não é o meu ego Aham, gritando. Eu me uso como cobaia porque eu posso falar das minhas experiências, que é o que eu vivo. No meu caso, por exemplo, eu sabia, eu me perdi da minha essência, consciente, porque eu priorizei a minha carreira em determinado momento, até que né, eu falei, não quero olhar para essas caixinhas agora. Né? Eu vou focar aqui, até porque as ferramentas emocionais que eu tinha para lidar com aquilo naquele momento, o meu trabalho era muito mais fácil. Para mim, focar na minha carreira, que pau, 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 pau. Chegava na moça, eu não queria olhar aquelas caixinhas, mas eu sabia que no momento eu ia ter que olhar. E chega a abalar a gente fisicamente, isso tudo, né? Assim, enquanto você não chegou, aí chegou um momento que eu falei, puta, agora eu vou olhar, mas eu vou olhar para tudo. Vou abrir todas, no meu tempo, uma por vez, mas eu vou olhar e vou me reconectar. E foi mágico, sabe? São coisas que a gente fala pequenas, entre aspas, mas assim, essa reconexão com a família, é organizar as coisas em casa, é trabalhar o perdão, é aceitação e auto-perdão antes de mais nada, com muita humildade, com muita abertura.
para começar a se reconectar consigo, com o que era, a gente chama de pequenas coisas nesse mundo todo que a gente está, mas que não é, que são grandes, é o que realmente faz sentido. As suas boas memórias, quem você é tomar um café na padaria do seu Zé, que você tomava quando criança, ter o prazer de ver aquele momento, da média no Copa Americano, e desfrutar, isso tudo. Então, acho que isso, você se reconecta, você tendo o teu lugar sagrado, sabendo o que é importante para você, quando você tá cansada, esse final de semana eu tava super desgotada, eu voltei para mim, eu fiquei off e voltei para mim, foi para mim, comigo. Não é os outros, não são os outros, sou eu, mas porque eu me reconectei com a minha essência, sabe? Então, assim, eu não sei, só fazendo reflexão, acho que o brilho do olho vem a hora que eu canso, eu volto para mim. E Eu acho que o aí, primeiro, acho que um ponto interessante é que não há outros, né? Nós somos não há outro. um reflexo, né? Então, essa visão assim que eu acredito de essência, pô, isso você criou, você trouxe, enfim, não importa no que a gente acredita aqui, mas é uma coisa que já está dentro de você, está instalado lá, né? E aí, isso, conforme isso vai te condicionando, você vai criando brilho nos olhos, né? E aí, como É, você disse, realmente, você se desconecta da tua essência, em princípio ela tá lá, mas você está desconectado é, dela. é. Automaticamente começa a vir uma fumacinha assim que o brilho começa a sumir. Por quê? Cara, eu não vim para fazer isso, né? Tipo, você começa a olhar assim, não vim para cá e você começa a se sentir incomodado. E você não sabe o que está acontecendo. Mas você Você não sabe sabe que aqui que dentro tem uma coisa que mas não você não fecha. sabe que é teu lugar. Assim, uma coisa que eu gosto muito e eu aprendo todos os dias, eu gosto de olhar para coisas que estão extremamente fora do padrão, que isso para mim é repertório de verdade, e conseguir tirar uma coisa boa no dia. Uma, pelo menos, mas sempre dá para tirar várias. Se a gente parar e pensar, dá para tirar várias, né? Eu aprendi uma coisa ontem com a Carlinha da Transcriativa, numa conversa, que ela falou uma coisa para mim que me tocou demais. Ela falou assim, Vitor, os primeiros 2 segundos é o teu coração falando, depois é a tua mente. Entendeu? Então, cara, quando te perguntarem alguma coisa, o que tiver vindo nos 2 primeiros segundos, se você estiver atento para aquilo e presente, é o teu coração. Depois vem tua mente, vem aquele Depois monte de realmente. crença, aquele monte de coisa, né? Então, pô, mas para pra pensar. Para você entender 2 segundos de você, você tem que estar muito presente. É muito alto, é muito. Você tem que É estar um muito exercício, presente. mas é por isso que a meditação ajuda, porque me faz sempre. Não é que a meditação vai resolver os problemas, mas ela me abaixa, me acalma assim um pouco. O que as meninas estão falando aqui? A Júlia tá aqui. Não, a Oi, Brau Júlia. tá aqui, a Júlia tá aqui, pô, Uma demais. galera. Eu falei pra Júlia que eu quero fazer uma live com ela, viu, Júlia? Não esqueci, não. Pô, e Você já Cabral mudou de também, ideias. por favor, faça É, uma Cabral. vamos muito. Mas sabe uma coisa, Vi? Eu acho que as pessoas se perderam da sua essência. A essência tá lá. E por isso essa Isso. dificuldade de voltar a se fazer presente. Sabe? E vai buscar no outro. Por isso a dificuldade de ficar sozinho todos esses meses em período de pandemia, que para mim foi um presente. Sim, eu validei, assim. Fiquei 2 meses sozinha, inclusive sem cachorro, porque o animal tem uma dependência emocional também, uma conexão muito forte. Acho que nunca na minha vida fui tão plena como eu tô hoje, sabe? Assim, isso é impagável, é impagável. E não é que eu tô no meio do meu processo e vai ser até eu morrer, ainda bem, né? E tem momentos que eu fico triste, tem momentos que eu tô super mal, tem momentos que eu tô estressada, mas deixa fluir, porque tudo Fê, faz mas parte da gente. acho que uma coisa que nós não entendemos e que está totalmente conectado, que quando disseram pra gente ficar em casa, quando começou a pandemia, era pra gente voltar pra dentro de nós mesmos, sabe? Não De dá. entender, de entender É, quem nós éramos, né? Quem nós somos. Então, um monte de gente achou que era ficar dentro de casa, de um lugar imóvel, aonde, né, a gente precisa de se reconectar um monte, e a gente só precisava de se reconectar a nós, entender esse processo como um todo, a forma com que as coisas estavam mudando, que o mercado estava mudando, que a vida estava mudando. A Selma, querida, muito tá bom falando oi vê-la. também. Tô vendo todo mundo aqui, gente, tô sozinha, galera. É. E uma coisa, sabe, Vi, que o Fortin vai fazer 3 meses semana que vem, cara. Assim, pra mim, eu nem imaginava. Eu ficava assim, eu tenho que fazer um dia, vou fazer uma coisa estruturada pra liderança feminina. E a Paty Vinha, acho que eu já falei pra ela, você não sabe. Ela, algumas meninas que quando eu saí da Duratex há 3 anos, 2 anos, elas que me fizeram cair a ficha. Quando elas me procuravam, querendo trabalhar no meu time, quando eu saí. E eu falei, gente, mas
deixa eu entender, né? O que está acontecendo? Porque eu achava, eu te falei isso, que eu tinha que ser CEO de uma empresa Buvers para, né, influenciar outras pessoas, para ajudar outras mulheres. Porque eu já criava um grupo de mulheres, eu sempre fui muito, assim, tipo, de tentar integrar as mulheres, conectar realmente, é muito natural, é muito meu isso, e ajudar dentro, compartilhar dentro do que eu podia fazer de conhecimento. Mas só que eu achava que um projeto mais abrangente só viria quando eu fosse tivesse no C-level. E aí, as meninas, quando eu estava nesse meu processo de saída, né, de migração de transição de empresa, elas pediam muito para a minha equipe, que me admiravam. Então, aí eu falei assim, cara, eu tô em quase 40 anos. Agora eu tenho 40, mas eu tinha 37 na época. Elas têm 20 e poucos anos. Quem eram as mulheres que me inspiravam quando eu tinha a idade delas? E aí eu comecei a ver, falei, caramba, tá acontecendo. E a pandemia só criou uma situação onde, né, a criatividade veio e falei, cara, foda-se, vou me jogar. Não falo tanto, tem que me jogar. Fico esperando estar pronta pra quê? O que eu souber, o que eu puder compartilhar, se inspirar alguém, ótimo. Se não inspirar, tudo bem. Primeiro tudo é me divertir. Se eu ajudar uma mulher, influenciar qualquer coisa que seja, dar um empurrão que falta, sei lá, chorar junto, tá valendo. Mas uma coisa que eu faço, eu medito. Hoje eu meditei menos, porque eu me atrasei, mas antes da minha live, todas as lives, para que seja muito orientado pelo meu propósito, não pelo meu ego, sabe? Porque o ego tá muito presente. Estou olhando muito o meu ego agora, né? Mês que vem vou fazer um retiro espiritual focado no ego. E com essa questão de mídia social, de abordagem que a gente recebe, é muito fácil você se perder do foco. Mas tem que fazer sentido aqui. Então, todo momento tem que voltar para cá, sabe? Pra gente não dispersar. Para que seja energia, que seja amor incondicional, sabe? Que todas as células do corpo de todo mundo que estiver assistindo a live estejam abertas a receber amor, que seja alinhado pelo propósito. E é isso que tem que guiar a gente, fazer sentido e ajudar. E nunca o ego gritando. Então, hoje, Deus não era. Me fecharam as portas, te falei isso várias vezes. Outros projetos, ONGs de mulheres, que falaram, tipo, não, me dá seu currículo, deixa eu ver se você pode fazer parte desse projeto. Aí ali já cai, já se perde, porque não é pelo propósito, é pelo ego, é pelo cargo. E hoje eu estou numa posição X na empresa Y. Essa empresa já não me define mais. E o For X já tô me realizando. É isso. Eu tô rindo aqui, Porque porque. a Júlia tá falando muito. Não, eu não tô nem conseguindo, não prestei atenção muito aqui, mas eu tô rindo porque eu postei ontem uma frasezinha lá, um post do Charlie Chaplin no meu Stories, não sei se você chegou a ver. Eu falei, cara, quando você não estiver acreditando em você e quando você estiver se importando com a opinião dos outros, olha para esse post. O Charlie Chaplin, Ah, né, eu e diz a vi. lenda, né, que mostrou, tem a De foto frente lá, lá, não era? De que ele sósia. participou de um campeonato de sósia e ele ficou em terceiro lugar para É. Charlie Chaplin, entendeu? Tipo, o Charlie Chaplin ficou em terceiro lugar. Pô, cara, se tiver colocando teu ego na frente de qualquer coisa, se tiver com medo de qualquer coisa, lembra disso aí, porque faz muito sentido. Fizeram uma pergunta aqui que foi aqui. O que A você Júlia falou aqui que aprende? ela ficou. É comigo, Ju? É com o Vitor? Eu não sei, porque a nossa história, pela aula que eu assisti tua, eu me identifiquei super com a tua história, viu? Já te falei isso. Desculpa, Vi. Não, A quem Vanessa. que. A Vanessa perguntou aqui na primeira coisa, cara, eu lembro muito de poder feminino, não adianta, assim, que é o amor, a coisa mais bonita, assim, que a mulher pode ensinar para o homem, assim, poderia dizer outras coisas, que é a força, né, esse poder, essa força que vocês têm, cara, o homem não consegue sair na rua gripado, né, Não. um homem que tiver com febre e não for coronavírus, ele nem pega coronavírus, porque ele não sai de casa. Né? Enquanto ele É. não sarar da febrezinha, não sai de casa. Então, eu acho que tem muito para ensinar pra gente sobre força, sobre amor, sobre entender realmente o que tudo que está conectado ao sentimento, enfim, daria para falar muito. Eu acho que eu aprendo muito. E a partir do momento em que homens, eu acho que isso é uma outra parte muito legal falando de masculinidade. A partir do momento em que homens começam a se reconhecer e entendem que a gente tem as duas coisas dentro de nós, aí o jogo muda, porque a gente entende o momento que a gente tem que exercer o poder feminino dentro de nós, Lindo. Você não né? vai me fazer chorar de novo, não. Mas deixa eu pegar dois ganchos nisso. Você já me fez chorar horrores já. Ju, também, duas coisas. Do equilíbrio masculino e feminino. Primeiro, o propósito do Forchi é justamente
Liderança homem e mulher, equilíbrio. Não tem essa de radicalismo, de isso, aquilo. E mulheres, a gente tem que usar essa nossa força, principalmente no momento que a gente está vivendo, e que eu acho que até os astros conspiram a favor, para a gente se ajudar, sabe? É uma ajudar a outra, é julgar menos, é apoiar, é vibrar pelo sucesso da outra, sabe? Se parar com esse negócio de julgamento, de ciúme, de competição. E mesmo com os homens, a gente tem que entender no cargo de gestão que homens são homens, mulheres são mulheres, somos diferentes. Ponto. E a nossa fortaleza está justamente na nossa diferença. É isso que vai mudar, sabe? E o propósito do Fortive, acho que veio muito forte para mim quando eu estava criando isso, é fortalecer, sabe? Acho que antes de a gente falar, o mundo é machista, o fulano é machista, tem tanta gente com a gente, pra gente se apoiar, tem tanta coisa pra gente resolver com a gente, antes de falar do outro. Então traz pra gente, sabe? Vamos se unir e mudar, sabe? É isso. Nós É precisamos muito... de resolver os problemas da humanidade, não os problemas de sexualidade, de opções e de diversidade, né? A gente tem que resolver muito problema de ser humano e problemas que a gente criou. Mas não, a gente vai colocando mais uma casca, mais uma capa de tipo, tem sexo, tem cor, tem raça, a gente vai colocando um monte de coisa e na realidade a gente tem que resolver os problemas de ser humano. Enquanto a gente tiver que falar disso, sabe, colocando rótulos e rótulos e rótulos, negócio, sabe? E uma coisa, até hoje, acho que acabou, lançaram, lembra que perfil no Insta, que era amarelo? As meninas lembram, hein? Teve não sei quantos milhões de compartilhamento, e eu recebi vários também, gratidão, meninas. Assim, mas porque eu te admiro. Mande esse direct pra mulher que você admira. Eu queria receber de homem, sabe? Eu queria que fosse assim, ó, mulher mandando pra homem, admirando homem mandando pra mulher. Eu não queria que ficasse um grupinho fechado por luzinha. Porque o negócio tem que fluir, tem que ser orgânico, independente de gênero. Mas fluir naturalmente, sabe? Sem obrigação de ter que... só as mulheres, vamos nos fechar e uma elogiar a outra. Não, esse cara. é o problema, porque a gente entra numa coisa meio que tendenciosa, né? A forma como é colocado já condiciona o quê? Só mulheres marquem mulheres, né? A gente não olha de uma forma mais integral, de certa forma. Exato. Eu tenho grandes homens que me inspiraram. Você, com certeza, tem, vamos supor, 3 mulheres que te inspiram, que você admira. Agora direto, hein? Pegadinha. 3 mulheres? Já, 3 mulheres. Fácil, né, Vitor? Cara, não. Vamos lançar esse desafio? Não. Eu vou ter que... Vou marcar aqui. Aqui teria... eu já falei da que mais me inspira, né? Minha mãe. Então, se fosse para marcar, ela estaria marcada aqui talvez 3 vezes, né? Mas você me inspira, a Brau me inspira, a Júlia me inspira. Você tá vendo? Se a gente para, tipo, numa live... Numa live aqui a gente consegue, a Selma me inspira, tipo, conheci ela há muito tempo atrás, não é daqui, não é de agora, né? E de um Vitor que estava em transformação. Então, cara, se a gente parar pra pensar o tanto de gente, a Eudize entrou aqui, me inspira, tipo, a Suzana deve estar aqui, a Su tá aqui, me inspira muito todos os dias. Então, cara, e aí? É muita gente, né? Não tem como... É muito foda não isso. Tem que ficar, entendeu, meninas? A gente tem sim que ter empatia, apoiar umas às outras, mas tem que se fechar. A gente tem que abrir, porque tem que olhar o ser, não o gênero. Então eu quero homens falando de mulheres, vice-versa, e gays, todo mundo, falando de todo mundo, se elogiando, se admirando, se amando. E sendo. É isso. Nossa, cara, Vi, faltam 8 minutos para acabar a live. Tem já noção? Tá voando o tempo, né? Eu não terminei nem a primeira taça ainda. A sua tá cheia? Não. Não tá, não. Vamos fazer uma... Menina, galera, vê o que vocês acham. Vamos fazer uma de vinho e autopercepção? E a gente passa pela análise do vinho, trazendo para autopercepção, autoconsciência? Profundo isso. Não, já topei já. A Nath tinha falado aqui, né? A Nath, outra mulher que eu admiro muito, muito, muito. Vinho é comportamento. Né? Ela tinha colocado vinho igual a comportamento. Por quê? Eu escutei ontem a história também, outra coisa que eu aprendi ontem, a história de Osíris, né, sobre o vinho, como que ele foi concebido e tal. Cara, outra coisa sensacional. É uns presentes que a gente recebe, assim, umas histórias que vêm até... E aí você começa a pensar, cada vez que eu abro o vinho, tem, de certa forma, um deus grego com uma história por trás e tudo mais. Cara, isso é impagável. E você sabe, Vi, vou até fazer o dedo do vinho agora. Você traz um assunto de insight de alguma história do vinho também. Não, eu tenho medo de falar, né? Você sabe que eu tenho medo de falar de vinho, né? Não, eu sou uma mera aprendiz.
Eu Assim, o sempre falo vinho, para o pessoal que tá assistindo, eu sempre falo pra Fê, falo, cara, não tem nem roupa para tomar esse vinho aí que você toma. eu falo pra ele, ó, você vai vir, a gente vai fazer reunião, a gente vai abrir esse vinho. Ele, mas não tem nem roupa pra tomar esse vinho com você. Eu falei, Vitor, fica quieto. Mas eu falei, o melhor vinho melhor do que aquele que a gente falou que vai abrir, esse aqui é o melhor. Sim, Esse sim. que a gente tá tomando agora, que esse aqui é o agora. Mas assim, o vinho tem muito storytelling. Até quando a gente fala assim, o vinho mais caro, tantos R$ 1.000 uma garrafa de vinho, mas o que está por trás, na verdade, sabe? Se você olha o vinho pelo vinho como produto puramente, e não só o vinho tudo, mas, né? Você fala, não vou pagar isso no vinho. Mas quando você sabe que, por exemplo, a vinícola, a história da vinícola, tem um que é o Hospice du Bon, que é um francês que ele é high level, fazem tipo 100 barricas por ano e vai para leilão, e é um vinho, alguns vinhos caros que a gente tem, mas boníssimos. Assim, quando você sabe, se eu te compro, você paga, sei lá, R$ 2.000, se R$ 3.000 a garrafa, você fala, puta, não pago. Mas se eu falo, poxa, mas esse vinho é feito com uvas das videiras que foram doadas para o hospital na Segunda Guerra Mundial, e são as videiras velhas ainda, que elas produzem só tantas vezes e passa por um processo artesanal, blá, 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 e são as madres que cuidam do hospital até hoje. Você fala, quero provar. Não sei se eu vou comprar a Exato, garrafa, mas tá, você vai dar um jeito de provar. exato. Então, é muito vinho, tem todas, tem muitas histórias. E eu acho que mais do que a harmonização de dia do vinho, a gente fala muito mais do storytelling mesmo. Eu quero saber a história da vinícola. Eu quero saber a história da uva. Eu quero saber a história de... E tem, gente, tanta história para contar. E é se divertir. Porque eu parei, não estudo mais sobre vinho, vi? Eu só tô me permitindo curtir. Porque tem uma hora que fica chato. A taça certa, não sei, sabe? Não sei o que ela certo. E eu quero só aproveitar. Muito Bem, a gente está bom. indo para os 4 últimos minutos e eu tenho que te fazer as 2 últimas perguntas, as mais difíceis da live. Vamos lá, vamos Vou lá. dar de parte. Vitor, que é vida para você? Uau. Cara, é o que eu acabei de fazer aqui agora. Para mim, vida é poder respirar, sabe? Poder estar presente por aqui, por agora. É estado de presença. Para mim, enquanto todos os dias, eu acho que se algum dia eu achar que eu não vivi, é porque eu não estava presente, sabe? Então, acho que vida é presença, é respirar. Concordo. Linda. Segunda, uma frase que te inspira ou para tua vida ou que faz sentido para você agora. Eu acho que 2020 inteira, todo mundo que me perguntou, e se tiver alguém assistindo a mesma, me assistindo de novo, vai ser a mesma frase pro ano de 2020. Talvez não seja para a vida, mas já valeu para 2020 inteiro. Se fizer sentir, faz sentido. Que linda. Muito bom, muito bom. Respirar, desacelerar, Selma, que é muito bom. Depois você me manda para eu publicar aqui certinho. Se fizer sentido, faz sentido. Você falou isso no videozinho que você fez, não foi? Alguma coisa assim? Ah, eu já Não falei, foi? eu acho que eu tô disseminando a mensagem, sabe? Se fizer sentido, faz sentido. Eu não sei nem quem escreveu, mas eu sei que tocou, eu senti de uma forma que fez muito sentido pra mim. Eu acho que 2020, essa frase, assim, foi uma frase que, perante todas as transformações que ocorreram na minha vida, no mundo, no universo, enfim, pra mim foi o que me mostrou, assim, que eu voltei a sentir muito do que eu não sentia há muito tempo a partir do momento que eu entendi sentido das coisas. Só um parênteses. O sentir coisas boas e ruins, só sentir. Porque sentir tristeza, sentir decepção, sentir tudo faz parte da vida também. E a gente tem que aceitar e aprender a lidar com isso também. Sentir, se permitir sentir, tá tudo certo. Aí eu entro numa outra frase que eu também acredito muito, né? A dor é inevitável, né? O sofrimento ele é opcional. Então, entre o Exato. que dói e o que não dói, né? Se você quer continuar sofrendo, né? Mas tem estudos falando sobre isso, né? Sobre o sofrimento, né? E você consegue 3 minutos conseguir ficar chorando e em sofrimento e tudo mais. É o máximo que o nosso cérebro comporta. O restante é você revivendo aquilo, né? É uma coisa meio É, que dark da coisa, assim, você vai novamente vivendo aquilo e reprogramando aquilo, e aí vira um ciclo que você pode viver uma vida inteira em sofrimento, mas porque você aceitou isso, você quis isso. que a gente tem apego à nossa dor. E entra uma outra discussão, no namastê de crença, do apego à dor. Quem sou eu sem a minha dor? Que é muito mais. Vai outra garrafa de vinho, vai mais 2 horas de live. Vamos no YouTube, vamos no YouTube. Muito bom, Vi, a muito gente tá bom. falando aqui no nosso tempo. Cara,
Você sabe o quão especial você é para mim, quanto eu tenho aprendido com você, com todo mundo que a gente colocou em conexão, quanta coisa a gente está realizando em tão pouco tempo. E a gente não se conhece fisicamente ainda, tá, gente? A gente se conheceu nesse meio todo de Covid. A gente, cara, é de outra vida, assim. A gente é muita gratidão por me ensinar tanto, me permitir viver tudo que a gente está vivendo. Imagina, Tá imagina. É bom? uma Eu tô troca, sempre. ansiosa para viver com vocês, para dividir esse momento. Ah, é sempre uma troca, pode ter certeza. Eu agradeço também por tudo. Obrigado pela oportunidade. Quem está aqui desde o início ou quem está chegando agora, gratidão também por ter participado em algum momento. As meninas que ajudaram aí a compor, Verdade. meus sócios que participaram aí também, eles sabem o quanto são importantes na minha vida. Então, só A gratidão. Fezinha, todo mundo, Paty, todo mundo que entrou aqui, a Pan, a Nath também. Cara, foi, assim, demais, de verdade. Gratidão enorme por vocês, viu, nessa jornada toda, Vi. Super obrigado, viu, tá na nuvem aqui. A avó falou aqui? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.